Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e hoje eu trouxe para vocês o capítulo 12 de Física 2, que fala sobre máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, os nossos refrigeradores. Então dá uma olhadinha na tela mágica aí para você ver o que a gente trouxe. Bom, antes da gente falar sobre máquinas térmicas e refrigeradores, nós vamos falar sobre os chamados ciclos termodinâmicos. São transformações que possuem o mesmo ponto inicial e o ponto final, por isso que eles são chamados ciclos. São as transformações cíclicas. Essas transformações cíclicas podem ter diversos formatos diferentes. Eu já deixei um formato pronto aqui pra gente, para me ajudar nessa aula. Vamos pegar esse aqui, vou copiar ele, vamos trazer para o lado de cá, vamos colar o nosso ciclo aqui. Esse é um ciclo, diagrama PV. Vou mostrar, por exemplo, esse aqui como sendo o estado inicial. Imagina, esse é o ponto inicial. E aí o ciclo evolui de I para A, de A para B, de B para C e de C para I de novo. Isso se ele estiver indo no sentido horário, né? Olha só, ele evolui aqui, ó, de I para A, de A para B, de B para C e de C para I. Olha só. Ou então ele poderia operar ao contrário, ó, de I para C, de C para B, de B para A ou de A para I. O ciclo ele pode trabalhar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. O que interessa é que você perceba que o estado inicial e final são idênticos, né? Então, em todo ciclo, qualquer ciclo que seja esse que eu estou mostrando aqui, que está intercalando duas transformações isobáricas com duas isovolumétricas, consegue perceber isso aí também? Olha, isso aqui é isobárico IA e isso aqui é isobárico BC. São intercaladas por duas isométricas, AB, CI. São duas de volume constante. Agora, em todo ciclo, seja ele desse jeito ou não, a temperatura inicial é sempre igual à temperatura final, porque o estado inicial e final são iguais. Beleza? Eles têm a mesma característica inicial e final, né? Tem uma grandeza que a gente aprende em energia na termodinâmica que se chama energia interna. A energia interna ela só depende da temperatura. Então, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, isso significa que o nosso U inicial é igual ao U final. Ou seja, o nosso ΔU ele é zero em todo e qualquer tipo de ciclo. A gente nunca vai ter variação da energia interna. O que a gente tem no ciclo é a transformação de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Se nós pegarmos a primeira lei da termodinâmica, pela primeira lei, aquela que relaciona ΔU, calor e trabalho. A primeira lei da termodinâmica, ela tem aquela relação de ΔU é igual a calor menos o trabalho realizado. Como ΔU é zero, o calor ele é igual ao trabalho. E esse trabalho no gráfico é tirado por essa areazinha aqui, ó. Essa areazinha é o nosso trabalho realizado, tá vendo? Então o trabalho é igual ao calor, o ΔU é nulo, numa transformação chamada de transformação cíclica. Existem diversos tipos de ciclos. Ciclo de Otto, ciclo de Diesel, ciclo de Carnot, existe ciclo de Stirling, existem diversos tipos de ciclos, mas todos eles têm essa mesma característica, ΔU igual a zero e o calor igual a trabalho. Quando a gente trabalha com ciclos, eu te falei, né, os ciclos eles podem operar de forma horária ou anti-horária. Então o ciclo pode ser horário, e aí nessa hora que o ciclo for horário, o trabalho no final, né, o trabalho de saldo final é positivo. Ou o ciclo pode ser anti-horário.
E aí, se o ciclo for anti-horário, o trabalho tem como resultado final negativo. A gente costuma usar um jeitinho de falar em gases, que é o seguinte: o trabalho é positivo quando ele é feito pelo gás, e o trabalho é negativo quando ele é feito sobre o gás. Quando nós estamos estudando essa parte de ciclos termodinâmicos e a gente faz o ciclo evoluir de maneira horária, transformando o calor em trabalho, nessa hora nós dizemos que temos uma máquina térmica ou um motor a combustão. Quando nós fazemos o nosso ciclo trabalhar em sentido anti-horário, transformando trabalho em calor, nessa hora nós temos uma máquina frigorífica, ou então o nosso refrigerador. Vamos ver como é que vai ficar agora essa transformação tanto da máquina térmica quanto da máquina frigorífica. Olha só. Vamos começar com a máquina térmica, tá bem? Então, vamos pegar essa figura aqui, ó. Essa grandona aqui. Vamos copiar ela. Vamos vir para cá. Vamos começar falando da nossa máquina térmica ou o motor a combustão. Nós sabemos que a ideia é transformar calor em trabalho. Então nós vamos fazer na máquina térmica o fluxo natural do calor. A máquina térmica, nós vamos ter o fluxo, vamos até escrever aqui, ó, calor flui, que aí é melhor do que a gente botar fluxo, né? Da fonte quente para a fonte fria. Uma coisa que a gente já aprendeu é que fonte quente é a fonte de maior temperatura e fonte fria a fonte de menor temperatura. Eu posso ter uma fonte fria de 300 Celsius. Basta que a fonte quente seja de 800 Celsius. A ideia que a gente tem de quente e frio na ciência é um pouco diferente da ideia que a gente tem de quente e frio no dia a dia, né? Então o calor flui da fonte quente para a fonte fria é porque ele flui da maior temperatura para a menor. Então, ó, vamos colocar o esqueminha aqui, o esquema é esse. Aqui em cima, ó, tá a nossa fonte quente. No caso, é aqui que acontece a queima do combustível. Aqui está a nossa fonte quente, é a nossa fonte de maior temperatura, a gente chama de temperatura quente. É a nossa fonte de calor da fonte quente. Essa daqui é a nossa fonte total de calor. Se a gente imaginar o combustível, né, é aqui que está acontecendo a queima dele. A queima do combustível fornece uma energia total para o sistema. Aí essa energia total ela vai entrar na máquina térmica, fazendo a máquina térmica evoluir em sentido horário. Dá uma olhada, ó. A máquina evolui em sentido horário. Nessa hora que a fonte quente entra no meu sistema... Opa, volta aqui. Na hora que essa fonte quente entra no meu sistema, ela faz o meu sistema realizar trabalho, a máquina funciona, né? É isso que acontece. Aqui o motor funciona. Esse aqui é o nosso trabalho realizado, exercido, né? Então, isso aqui é a nossa fonte de calor útil. É aquilo que eu efetivamente usei para fazer o motor funcionar. E uma outra coisa muito importante, eu não consigo usar todo o calor da fonte quente, né? Eu não consigo ter um rendimento de 100%, é exatamente isso que acontece. Então não dá para aproveitar todo o calor fornecido através da queima do combustível. Uma parte desse calor é perdido. Então uma parte eu uso no trabalho, você viu aí no trabalho, eu estou usando nele, e a outra parte eu vou perder. Essa parte que eu perco, que eu não uso, que é o rejeitado, a gente chama de fonte fria. É essa partezinha aqui, ó. É a nossa fonte fria. Esse é o rejeitado. Esse é aquele que eu não uso. Na fonte fria, a gente vai ter a nossa temperatura TF, né, temperatura da fonte fria, e a gente vai ter o nosso calor QF. Esse daqui é o dissipado, é o não aproveitado. Esse aqui é o rejeitado, é o que rejeita, é o que não utiliza, né? É o que dissipa. Aliás, vamos escrever dissipado para ficar mais bonitinho? Escrever dissipado, que aí a gente já
coloca no padrão tradicional de útil, total e dissipada. Você lembra desses três nomezinhos? Útil, total e dissipada. Então eu tenho o total, a fonte quente, o útil, o trabalho realizado, que é aquilo que fez o motor funcionar, e a fonte fria é o nosso dissipado, é aquilo que não está funcionando, né? É aquilo que está sendo rejeitado para o meu sistema. Se eu olhar para essas setinhas aqui, ó, dá uma olhada, ó, dá para você perceber uma relação matemática nessas setinhas. Você consegue ver que a fonte quente, ela está sendo o princípio de Lavoisier, né? A fonte quente, que é o total, está sendo igual ao útil mais o dissipado. Ó, a fonte quente está sendo igual ao útil mais o dissipado. Olha só. Tá vendo aí? Outra coisa também importante da gente mencionar na máquina térmica é o chamado rendimento. Deixa eu colocar aqui como atenção. É o nosso rendimento. Deixa eu ver se eu consigo chegar isso aqui pro lado, cara. Poxa, se eu conseguisse chegar isso aqui pro lado ia ser show de bola. Eu acabei colocando muito pertinho aqui. Não posso colocar muito não, mas já tá bom já. Ó. E esse aqui a gente puxa mais pra cá. Agora já ficou melhor. Atenção. É o chamado rendimento. O rendimento é sempre a relação do útil pelo total. Beleza? O rendimento, nesse caso, ele vai ser o nosso útil, que é o trabalho, sobre o total, que é a fonte quente. Olha só. Só que se eu chegar aqui em cima, ó, nessa equaçãozinha, o meu trabalho, ele é a nossa fonte quente menos a nossa fonte fria. Então, ó, coloca aqui embaixo, né? Fonte quente menos fonte fria. Ó. Vai ficar vão ficar duas frações, na verdade, né? Quando eu fizer quente menos frio sobre quente, são duas frações. Quente sobre quente, que vai dar 1, menos frio sobre quente, né? Então vai ficar assim, ó, 1 menos fonte fria sobre fonte quente, que é F sobre QQ. Essa equação aqui, ela é muito importante do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica. Ela nos mostra que não existe nenhum tipo de máquina perfeita na natureza que possa gerar rendimento de 100%, porque a única maneira dessa fórmula te dar 100%, né, a única forma dessa equação te dar 1, né, que seria 100%, seria isso aqui ser zero. E para isso ser zero, a fonte fria tinha que ser zero. Não dá para você não ter fonte fria, não dá para você não ter perda quando você transforma a fonte quente em trabalho útil e fonte fria. A fonte fria é inevitável. Então não existe máquina que consiga transformar toda a fonte quente em trabalho útil. Isso faz com que o rendimento nunca atinja os 100% de seu valor. Beleza? A máquina frigorífica, ela faz o oposto do que faz a máquina térmica. A máquina térmica, ela transforma a fonte quente em trabalho útil mais a fonte fria, que é o rejeitado. A máquina frigorífica, ela faz o contrário. A máquina frigorífica, ela tira o calor da fonte fria para levar para a fonte quente. Então, repara bem, eu coloquei aqui do lado da máquina térmica, ó, o calor flui da fonte quente para a fonte fria. Esse daqui a gente vai colocar assim, ó, o calor flui da fonte fria para a fonte quente. Atenção que isso não é natural, né? O natural seria o contrário. O natural seria da fonte quente para a fonte fria. Ele está fazendo ao contrário. Isso só é possível se houver um trabalho realizado no nosso sistema. Então, a máquina frigorífica, ela funciona porque está ligada na tomada. A tomada faz com que o nosso sistema comece a fazer o calor fluir do frio para o quente. Então, veja só. Deixa eu buscar de novo a nossa figura aqui. Tem mais uma figurinha pronta para a gente usar aqui. É essa aqui, ó. Essa é a nossa figura da máquina frigorífica. Olha aí. Essa é a figura da máquina frigorífica. Eu não quis inverter de propósito, dá uma olhada, ó. Tá vendo, ó? O vermelho em cima, o azul embaixo, tá vendo aí?
Eu não quis inverter de propósito, mas você perceba que as setinhas estão invertidas. Vê se você consegue perceber isso. A setinha aqui, ela vem de cima para baixo, ó, do quente para o frio, aí sai trabalho. A setinha agora é o contrário, é de baixo para cima. Tá vendo? A gente está fazendo o fluxo ao contrário. Então, continua aqui em cima a nossa fonte quente e continua lá embaixo a nossa fonte fria, tá bem? Só que a diferença agora é que a nossa fonte quente não é mais a energia total do meu sistema. Na máquina frigorífica, essa fonte quente, onde está a maior temperatura, a energia sob a forma de calor de fonte quente, isso aqui é o dissipado. Isso aqui é o que eu não uso, esse é o rejeitado. Esse é o perdido. Esse é o não utilizado. Esse meu sistema ele só funciona porque ele entra ao trabalho aqui. Ó. Essa máquina ela recebe trabalho externo. Olha só. Ela recebe energia externa. No caso, se a gente for pensar numa geladeira, num refrigerador, num ar-condicionado, é a tomada, né? A tomada que fornece essa energia externa para fazer com que o compressor comece a funcionar. Essa é a nossa energia total. E aí o compressor funcionando, ele retira o calor da fonte fria para levar para a fonte quente, né? Então, aqui na fonte fria é que está o trabalho útil. Aqui está o que eu quero fazer o sistema funcionar, né? Aqui é o que eu estou efetivamente fazendo no meu sistema, né? E a minha maquinazinha, ela acaba operando em sentido anti-horário. Ela agora está transformando trabalho em calor e não calor em trabalho, né? Ela está girando em sentido anti-horário. Eu continuo com a minha relação. Observa aqui do lado de cá, ó. A minha setinha me mostrava que a fonte quente virou fonte fria e trabalho, tá vendo? Show de bola? Eu continuo tendo a mesma relação, a fonte fria e o trabalho virando a fonte quente. Não mudou, né? Isso continua a mesma coisa. Então, o que mudou foi agora quem é o útil, quem é o total e quem é o dissipado. Isso é que mudou em uma máquina em relação à outra, né? Eu continuo tendo a fonte fria mais trabalho me dando a minha fonte quente. Isso não mudou. Atenção agora. Na máquina frigorífica também existe o chamado rendimento. Só que nós costumamos chamar esse rendimento com um outro nomezinho. Ó, aqui ó, foi rendimento, tá vendo aqui? Ó, rendimento. Na máquina frigorífica, a gente costuma usar um outro nomezinho ao invés de rendimento. A gente usa o nomezinho de eficiência, eficácia, coeficiente de performance. Existem diversas maneiras da gente chamar esse nosso rendimento da máquina frigorífica. A gente usa até uma letrinha E de eficiência, né? Ou de eficácia, tanto faz. É o útil sobre o total, então ele é o calor da fonte fria sobre o trabalho. Olha lá. Show de bola? Esse calor da fonte fria, se você chegar aqui, ó, ele é a quente menos o trabalho. Ó. Então aqui do ladinho vai ficar quente menos trabalho. Olha só. Quente menos trabalho sobre o trabalho. Essa formulazinha de eficiência, então, ou eficácia, ela fica uma equaçãozinha assim, ó. Uma fração menos 1, né? Porque trabalho sobre trabalho vai dar 1. E a fração do quente sobre o trabalho. Essa equaçãozinha, ela permite que o valor seja maior do que 1. Eu posso, em algumas situações, conseguir fazer com que a minha fonte quente seja um valor muito grande para um trabalho muito pequeno de entrada, né? Vai depender exatamente de como essa minha máquina esteja trabalhando. E isso vai fazendo com que ela tenha uma eficácia cada vez maior. Bom, muita atenção quando for fazer exercícios de máquinas térmicas, principalmente com os sinais. Atenção quando você faz o trabalho da máquina térmica do fonte quente para fonte fria e quando você faz a frigorífica da fonte fria para a fonte quente. Essa inversão de sentido muitas das vezes trazem sinais negativos que a gente é obrigado a ter uma boa interpretação nas questões. Show de bola? Um beijo grande e fica suave na física aí.